Havendo quórum, declaro aberta a 28ª sessão ordinária de 2020 e solicito que todos fiquem de pé para fazermos oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Colegas vereadores, funcionários da Câmara Municipal, população de Itanhandu que nos acompanha pelo portal TV Câmara e também pela nossa rádio, desejo a todos uma excelente noite. Muito obrigado por estarem acompanhando aqui mais uma reunião ordinária da Câmara Municipal. Nesse momento eu vou passar a palavra ao secretário da mesa, vereador Éder, para a leitura, discussão e votação da ata 047 da 27ª sessão ordinária do dia 26 de outubro de 2020. Boa noite a todos. Às 19 horas do dia 26 de outubro de 2020, na sala das sessões da Câmara, teve início a sessão ordinária de número 27 do ano de 2020, sob a presidência de Sua Excelência, o senhor vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves, com a presença dos demais vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão com a leitura, discussão e votação das atas 44 a 46. As atas foram aprovadas por unanimidade. No primeiro expediente, leitura do requerimento 66, leitura das portarias 29 e 30, leitura das indicações 149 a 154, e no segundo expediente a palavra foi cedida a cada um dos vereadores para seus respectivos pronunciamentos. Todos esses pronunciamentos e demais assuntos tratados encontram-se arquivados na forma de gravação em vídeo na Secretaria da Câmara de Itanhandu, podendo ser acessadas através do portal da Câmara, no endereço itanhandu.campo.mg.gov.br, no link TV Legislativa. Ordem do dia, leitura do projeto 36, leitura do projeto de lei 43, leitura do projeto de lei complementar 001 de 2020. Após as leituras feitas, o presidente declarou que, não havendo vereador se manifestar em assunto a tratar, convocou a todos para a próxima sessão ordinária, que se realizará no próximo dia 9 de novembro de 2020. O presidente declarou encerrada a sessão, cabendo a mim a lavratura da presente ata, que, após lida e aprovada, subscreverei juntamente com os líderes das bancadas partidárias. Os vereadores que estão de acordo com a ata 047, por favor, permaneçam como estão. Declaro aprovada a unanimidade dos votos a ata 047, passando ao primeiro expediente com a leitura de duas moções. Moção de parabenização número 31. Em sessão ordinária realizada nessa data, foi requerido pelo vereador Paulo Henrique Pinto Monteiro, apresentada à mesa, ouvido soberano plenário, dispensadas as formalidades regimentais, a moção de parabenização à ginasta Lavínia Pinto Sinistarcho de Souza com a coreógrafa Nas Suturas, selecionada no terceiro Minas Fest Dance, o Teatro Cristiane Rieira, da cidade de Itajubá 2019, para representar o núcleo da ginasta Heloísa Estúdio de Dança de Itanhandu no concurso internacional latino-americano Dança na Argentina e no International Gymnastics Festival na Itália em julho de 2020. Moção de parabenização número 32, também de autoria do vereador Paulo Henrique Pinto Monteiro. Foi aprovada a moção de parabenização à ginasta Joara Caetano Vitória Guedes, com a coreografia Nos Tempos da Brilhantina, selecionada no terceiro Minas Fest Dance, no Teatro Cristiane Rieira, na cidade de Itajubá, em 2019, para apresentar o núcleo de ginastas do Heloísa Estúdio de Dança Itanhandu no concurso internacional Latino-América Dança na Argentina e no International Gymnastics Festival da Itália em julho de 2020. Passando a 9 indicações. Indicação 155 de Luiz Cláudio Barros Magalhães. Solicita que a Prefeitura Municipal providencie conserto do calçamento da Avenida Fernando Costa em frente ao número 723. Buraco no calçamento ao lado do bueiro, que tem duas fotos, inclusive, em anexo. Indicação 156 do Bene, Elson Delfim Ramiro. O vereador solicita que a Prefeitura providencie a limpeza do lote localizado na rua Agenor Fonseca Pinto, 57, bairro Centro. Posteriormente, notifique e encaminhe as devidas cobranças
ao proprietário. Então, um terreno, um mato bastante alto, aqui com foto e anexo. Indicação 157, de minha autoria, vereador Éder de Almeida Pinto Benício. Solicito ao Executivo que solucione o problema com o manilhamento de esgoto na Avenida de Carneiro, aos fundos da mercearia Itaminas. Também, minha indicação, Éder de Almeida Pinto Benício, 158. Solicito ao Executivo que seja realizado um estudo pelo Comitê do Covid quanto à possibilidade de não mais realizar velórios de madrugada, exceto em caso de confirmação de Covid. Ou seja, caso ocorra falecimento à noite ou madrugada, que o sepultamento seja feito nas primeiras horas da manhã e que sejam disponibilizadas algumas cadeiras na tenda, especialmente para pessoas com dificuldade de locomoção. Indicação 159, José Aldair Marinho. O vereador solicita que a Prefeitura faça o conserto do calçamento e colocação de tampa do bueiro nos dois lados da Travessa Alexandre Moreira, próximo às residências da Dona Ângela e Senhora Dora Ney. Indicação 160, José Aldair Marinho. O vereador solicita que a Prefeitura faça limpeza nas divisas do imóvel da Prefeitura com a propriedade da Senhora Dora Ney na Travessa Alexandre Moreira. Também do vereador José Aldair Marinho, indicação 161. O vereador solicita que a Prefeitura realize o corte dos galhos da árvore que está obstruindo a iluminação pública colocada recentemente na Estrada do Jardim, na localidade da Família dos Monteiros. Também de José Aldair, indicação 162. O vereador solicita que a Prefeitura encaminhe um projeto que fará os ajustes necessários no PEMAC com urgência para não interromper o pagamento de incentivo dos profissionais de saúde ligados ao Programa de Saúde da Família. Também de José Aldair Marinho, indicação 163. Solicita pela 10ª vez que a Prefeitura providencie a recolocação das manilhas que estão fora do lugar, provocando mau cheiro e colocando em risco o muro do imóvel de propriedade da senhora Evanilza, localizado na última rua do bairro Santo Odila. As indicações serão encaminhadas ao chefe do Poder Executivo. Dando início ao segundo expediente, cada vereador terá até 5 minutos para fazer as suas considerações, iniciando pelo líder do governo, vereador Manuel Vicente da Fonseca. Boa noite, senhor presidente, doutor Rafael, nosso assessor jurídico, Éder, nosso secretário, colegas vereadores, nossos colegas servidores Fernando e João Paulo, ouvintes da Terras Altas, internautas que nos acompanham, em especial a Dona Zezé. Bem, primeiro vou iniciar aqui respondendo as indicações. Indicação número 151, do vereador Luiz Cláudio. Solicito que a Prefeitura providencie a adequação de quebra-molas localizado em frente à Praça Milton Cunha. Foi encaminhado ao encarregado responsável e vai colocar na programação para os pedreiros que estão fazendo os consertos nas ruas, os buracos existentes nas ruas. Indicação 149, do vereador Luiz Cláudio também, que solicita a Prefeitura providencie conserto e manutenção da calçada acesso à quadra localizada no Coronel Turtibors. Também foi encaminhado ao secretário de obras, encarregado de obras. Indicação 153, do vereador Éder de Almeida, solicita ao Executivo que intensifique o serviço de capina e varreção no bairro Vila Maria e nas proximidades também. Já foi encaminhado na Crispim Bonani Pinto, foi encaminhado para o responsável que está ocupando o cargo lá. Indicação número 152, de Éder de Almeida também, solicita ao Executivo que providencie o conserto, manutenção do calçamento na frente residência 468, senhor Luísio, Avenida Ari Carneiro. Foi encaminhado também para o Traizé, secretário de obras, encarregado de obras. Quanto ao questionamento do vereador Éder da semana passada a respeito do posto PSF do Santo Odila, Éder, eu converso com o Evaldo, ele por ser um posto de saúde muito pequeno e devido a essa aglomeração, ele está suspenso, mas assim que normalizar ele vai voltar a funcionar. Então ele está só nesse período de pandemia por ser muito pequeno e evitar essa aglomeração lá. Então, passando isso, ele vai voltar a funcionar. Quanto
Quanto às ambulâncias, que foi questionado em frente à casa do motorista final de semana, também via o motorista plantonista, que geralmente fica com o carro, que às vezes tem que sair de madrugada. Então, é de conhecimento também da coordenador do transporte lá. Quanto ao Beni, falou da iluminação, o Beni é ali próximo a João Batista, então é Valdes que vai ver, mas ali já não enquadra mais essa iluminação solar, que ele tem que ver a proximidade, o poste parece que está meio afastado mesmo, então é um negócio assim. Luiz, as fossas sépticas, agora o pessoal já retomou, algumas fossas já foram terminadas, e estava meio parado por falta de pagamento, por ser um convênio federal, mas já estão retomando as obras, inclusive várias delas já foram concluídas. É a mesma coisa da academia do bairro Nossa Senhora de Fátima também, que está paralisado por falta de pagamento, por ser um convênio federal, só após as eleições que vai ser liberado. Quanto ao termo de ajustamento de gestão, eu converso com o Evaldo, parte foi questionada pelo Tribunal de Contas do Estado, algumas coisas foram adequadas, mas outras estão dependendo até dos projetos a serem aprovados aqui, que é da planta de valores e outros, mas parte já foi executado, e o resto também, algumas partes do Tribunal de Contas, pelo período da pandemia também, eu acredito que vai prolongar o prazo devido aos fatos acontecidos. Quanto ao questionamento do Paulinho, que é o carro da saúde, Paulinho, que houve um acidente lá, né, já foi acionado o seguro, tem seguro que dá a cobertura. A moça, infelizmente, a motorista não teve culpa, foi atingida por um veículo de frente, outro bateu na traseira e acionou o seguro, está em andamento. Quanto aos bueiros lá na Manuel Carneiro, já tinha explicado para o vereador que na rua anterior, antiga, não tem uma canalização de água pluvial, então isso aí terá que ser um projeto feito futuramente, mas no trecho que foi feito, teria que constar, teria que ter sido feita a rede de água pluvial, por isso foi feito, mas não tem como ligar na rede, porque não existe a rede na rua descendo a Manuel Carneiro. Zé, quanto ao projeto de alteração do PEMAC, eu fiquei de pegar com a Quinha e peço desculpa que eu não peguei, e assim que eu consegui eu te passo, mesmo não sendo na reunião. Também da iluminação pública, que esse dia não estava no dia, e com essa correria de campanha agora, eu acabei não pegando com ela, tá? Do montante da iluminação pública lá que você pediu. Tá, joia. Só encerrando aqui, senhor presidente, tinha alguma coisa a falar, mas na próxima eu termino aqui. Uma boa noite a todos e obrigado pela atenção. Passa a palavra ao vereador Éder de Almeida. Boa noite a todos. Cumprimento aos colegas vereadores, à mesa diretora. Cumprimento também a quem nos valoriza aí com a sua gloriosa audiência, seja pela rádio ou pelo portal da Câmara. Cumprimento os assessores e servidores da Câmara. Peço ainda que as pessoas se cuidem pela pandemia, ela ainda não acabou. Máscara e álcool em gel são ainda muito indispensáveis neste momento, inclusive na questão aí da política. No entanto, nós tivemos um número muito interessante, salvo engano, na sexta-feira, que não tinha ninguém com Covid, nem no hospital e nem em casa. E eu acredito que foi a primeira vez nesse período de pandemia que nós tivemos um número zerado com relação a esse assunto. É um motivo de uma alegria temporária, claro, mas de muita prudência ainda, que nós possamos manter os cuidados, com álcool em gel, como eu disse, com máscaras, e, se possível, né, manter uma distância no momento aí da conversa. Bom, eu gostaria de agradecer aqui o prefeito Evaldo, executivo, pelo atendimento de algumas indicações, agradecer ao prefeito por ter atendido a extensão de manilhamento em uma parte da Ari Carneiro, e hoje fiz a indicação para uma outra localidade. Eu sei que demora, eu sei que não é um trabalho fácil, mas fica aqui a gratidão pelo primeiro serviço, e hoje fiz a indicação para um segundo serviço que tem o mesmo efeito, e tenho certeza que a Prefeitura vai trabalhar
para sanar esse problema. Com relação também nossas visitas, nós continuamos vereadores, né? Graças a Deus existe aí uma disputa eleitoral no domingo, mas a princípio nós somos vereadores, temos que continuar nossos trabalhos, e recebi uma indicação de um morador do Matadouro pedindo para que seja estudada a possibilidade de uma colocação de um poste próximo lá ao Matadouro Municipal. Então fiz também aqui indicação por escrito. Agradecer também ao Executivo pela colocação, ou melhoria, aliás, desculpa, melhoria da iluminação na Sagrado Coração de Jesus, Vila Carneiro. Tive com o Beni lá em uma oportunidade em fevereiro, né, Beni? Fizemos lá uma filmagem, na ocasião deixamos por escrito também indicação aqui na Câmara, e agradecer à Prefeitura por ter se esforçado e trabalhado junto com a empresa terceirizada em sanar essa questão da iluminação. Infelizmente era um ponto que as pessoas reclamavam ali de drogas, muita movimentação durante a noite, e agora com a iluminação esse movimento tende a reduzir. O ideal seria zerar de vez, mas a gente sabe que envolvem outras variáveis. E semana passada, né, não teve reunião da Câmara por conta do feriado de finados, e é a partir dele que eu partirei para agora fazer os meus pedidos. Com relação ao cemitério, vários vereadores já fizeram esse pedido, eu inclusive também, que os moradores trazem para nós, e eu tive também, a gente acaba acompanhando de perto, que é o cuidado ou não com o nosso cemitério. Infelizmente, a situação deplorável mesmo. É feito geralmente o paliativo só na época mesmo do feriado de finados, mas aqui fica o pedido para que isso possa acontecer com frequência, que tenha um acompanhamento, uma cobrança maior nesse tipo de serviço. Porque é um momento que a família já está abalada e de repente chega no cemitério ali, vê que as condições não estão adequadas, e isso com certeza abala ainda mais. E aí, com relação ainda a esse assunto, eu sei que é pesado, mas ele é importante ser trazido aqui, com relação ao velório. Tem acontecido algumas questões aí que eu particularmente questiono bastante com relação ao velório de madrugada. Entendo, como medida preventiva do Covid, do velório de ser mais curto, claro. Mas, é uma humilde opinião minha, claro, mas eu acredito que o comitê possa estudar a acabar com esse velório de madrugada, exceto, claro, quando for confirmado por Covid. Quando não, fica aqui a indicação modesta da minha parte para que faça o velório nas primeiras horas da manhã seguinte. É só uma indicação. Eu tenho certeza que o pessoal vai trabalhar para tentar implementar isso. E também, uma outra indicação lá na tenda, eu compreendo bastante, lá hoje não tem bancos, não tem cadeira, mas eu acho importante sim estudar, pelo menos colocar algumas cadeiras, principalmente para que as pessoas, de repente vai alguma gestante, vai uma pessoa que está com criança no colo, e alguma outra pessoa que tem, de repente, uma questão de locomoção mais debilitada, então é importante para a pessoa poder sentar ali e se acomodar. Passa mal, exatamente, pode acontecer alguma outra circunstância que não está no planejado, então eu faço aqui também indicação para isso. No mais é isso, me despeço da minha fala, desejo boa sorte a todos, parabéns aos que colocaram o seu nome nessa corrida eleitoral, e chegaremos aí no domingo, parabéns a todos, boa sorte, uma campanha aí pacífica. Fiquem com Deus. Boa semana a todos também que nos acompanharam. Passo a palavra ao vereador Beni. Cumprimento os nobres colegas vereadores, os componentes da mesa diretora, quem nos acompanha pelo portal da Câmara, quem nos acompanha pela Rádio Terras Altas, boa noite. Quero começar pedindo para a nossa população, para manter o foco nos cuidados contra o Covid. Tem muita gente dispensando o uso da máscara, não obedecendo distanciamento social. O Covid ainda não acabou, o vírus circula por aí, ele só deu um tempo, mas nós temos que conviver com ele, mas seguir os cuidados. Às vezes você vai na rua, vai no centro, muita gente sem máscara, rodinha conversando. Esse é o momento para a gente continuar nos cuidados. Ele está aí. O novo normal é usar máscara, usar álcool em gel,
e manter o distanciamento social. Então, aí fica meu pedido para a população. Vou falar um pouco da minha indicação de número 156. Então, eu fui até a rua Janeiro Fonseca, Pinto, e alguns moradores reclamaram ali de um lote que está muito sujo, cheio de mato, e o proprietário não se encontra em Itanhandu, ele não mora aqui, então as pessoas estão tendo dificuldade com esse lote, de passar por perto, o mato está muito alto, e estão reclamando muito de rato, aranha, e fora o lixo, né, que estão jogando ali dentro desse mato, para dar um jeitinho de desfazer do seu lixo. Então fica aqui o meu pedido para que notifique o proprietário, né, se a prefeitura se pode ir nesse local, fazer a limpeza, pedir para algum funcionário fazer a limpeza para os moradores que estão sofrendo com esse lote aí, cheio de mato. Agora eu vou me dirigir ao líder do governo. Quero saber a respeito da árvore que ainda está caída no Rio Passa Quatro, próxima ponte que liga a de Carneiro com a governador Valadares. Já fiz um pedido aqui, acho que é pela quarta vez que eu estou falando na reunião, a respeito dessa árvore. Essa árvore só serve para segurar entulho, segurar um bicho morto ali na margem do rio. Então peço para o nosso líder do governo dar uma resposta para a gente, se possível retirar aquela árvore do local. Aproveito para agradecer o executivo por atender ao meu pedido, ao pedido do vereador Éder e mais vereadores aqui da casa, que pediu para melhorias de iluminação no Sagrado Coração de Jesus. Então eu recebi notícia de um morador, ficou contente com a iluminação. E eu com o vereador Éder vamos voltar no local também para agradecer. Quero também pegar um gancho da fala do meu colega vereador Éder a respeito do nosso cemitério. Eu recebi reclamações de algumas mulheres a respeito de algumas carretas que ficam paradas em frente ao cemitério. Principalmente à noite. Elas têm medo de passar pelo local, no escuro. E eu quero fazer um pedido, mas vou entrar com a indicação, se possível, de uma faixa amarela, uma placa de proibido de estacionar caminhão no local, até mesmo para os moradores que dependem daquela via para passar. Então, registro o meu pedido, passo também para o líder do governo. E vou finalizando, desejando boa sorte para todos os candidatos, inclusive os colegas vereadores que estão tentando a reeleição. Então, boa sorte para todos nós. Com essas palavras, me despeço, desejando a todos uma excelente semana. Elson Delfim Ramiro. Com a palavra, o vereador Paulo Henrique Pinto Monteiro. Quero cumprimentar os membros da mesa diretora, cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar nosso assessor jurídico, Dr. Rafael, os funcionários da Câmara, João Paulo e Fernando, os ouvintes da Rádio Terras Altas FM que estão nos acompanhando, os internautas do portal da Câmara, desejando uma boa noite a todos. Se Deus quiser, esta pandemia vai acabar e logo poderemos receber todos novamente aqui na Câmara, como todos aqueles que sempre vinham acompanhar as reuniões, para participar de certa forma mais de perto, e com certeza serão novamente muito bem-vindos. Se Deus quiser, para o próximo ano, já começarão o recebimento da nossa população, que é sempre muito bem-vinda aqui nesta casa. Inicio hoje a minha pauta falando mais uma vez a respeito da falta d'água em toda a cidade.
Durante essas andanças, tenho percebido que quase 100% da cidade está sem água. Muitos recebem a água em sua casa a partir das 18, 19 horas da noite e chegam em casa após o trabalho e ainda vão lavar roupa, vão lavar o quintal, alguma coisa que precisa ser feito usando a água, e até próximo à madrugada, e no outro dia levantando cedo para poder trabalhar novamente. Então realmente está muito penoso essa falta d'água, as minas nos bairros rurais, a grande maioria secando, os bairros aumentando, e o fornecimento de água e seu reservatório está do mesmo jeito. Então fica mais uma vez registrado aqui esta cobrança para que o nosso Poder Executivo possa trabalhar na articulação de ampliação dos reservatórios, de trabalho de economia de água. Infelizmente, tem algumas pessoas que desperdiçam demais e as outras acabam pagando por isso. Mas é importante que a Prefeitura faça esse trabalho de educação, de conscientização. É importante que a Prefeitura invista no fornecimento de água, porque a grande maioria paga pelo serviço de água e, infelizmente, não tem o serviço prestado com qualidade. Então, nós estamos vendo a população cobrar por algo que é básico. Se não tem água, o resto que dirá. Então, é importante que continuem os trabalhos. Nós vemos o caso do Monte Verde, próximo ao São Benedito, o bairro onde uma caixa d'água estourou. Lá ficaram os restos da caixa d'água. A Prefeitura não recolheu até hoje, não sei se a perícia já foi feita ou não, não resolveu, uma nova não chegou. Vemos vários bairros que passaram os 4 anos implorando por água, e infelizmente o mandato está acabando, e como nós podemos observar, quase nada foi feito. Então precisamos, com certeza agora, retomar os trabalhos para o fornecimento. Muitas questões são questões mais simples, que é a questão de tubulação, de substituição de algum material, de fornecimento de algum material. Então é importante que a Prefeitura consiga resolver pelo menos esses casos mais simples e tenha consciência também no que diz respeito ao fechamento de água. Tem bairro que fecha a água às 6 horas da manhã, abre às 6 horas da tarde ou 7 horas da noite, e também fica difícil para os moradores. Muitos acabam usando nesse horário e aqueles que moram nos lugares mais altos acabam ficando sem. Então é importante que a Prefeitura tenha consciência e resolva, dê dignidade e respeito às pessoas que estão precisando tanto. A respeito do velório, mencionado pelo colega vereador Éder, a questão é uma questão que realmente grande parte da população vem reclamando, e nós vemos que o nosso município vizinho, pelo que eu estou sabendo, Passa Quatro, tem liberado o velório. Então, mesmo que Itanhandu tenha essa preocupação, que realmente é necessária, nós sabemos que é importante sim, mas que tenha um pouco mais de respeito, que as pessoas possam velar os seus entes queridos, que possam aguardar pelo menos um pouco mais, sobretudo aqueles que não faleceram em decorrência do Covid. E está sendo muito rápido, de madrugada, as famílias não conseguem nem se reunir, se despedir de forma decente e acabam tendo que fazer o sepultamento 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada. É muito desumano. Então eu reforço esse pedido também, para que possa ter um pouco de consciência e que o comitê possa discutir essa questão e chegar a uma conclusão que seja bom para as famílias. A respeito das minhas indicações sobre o desentupimento, quero me dirigir ao líder do governo, vereador Manuel Vicente, para cobrar o desentupimento dos bueiros do bairro Monte Verde, muito bueiro entupido. A retirada de um bambual que caiu dentro do Rio Verde, nos fundos do Clube Campestre. Agora também, na época de chuva, se realmente ela vier, que possa ser retirado antes, porque acaba que agora é uma época que o rio fica mais cheio, com as chuvas, e acaba prejudicando os moradores ali próximo. Os buracos nas ruas, mais uma vez, vêm cobrando, porque a Prefeitura noticiou aqui que terceirizaria o serviço para que uma empresa ficasse responsável
pela operação tapa-buracos da cidade. Até agora, não vimos o serviço acontecer. Também gostaria de falar sobre a questão da não existência da rede de esgoto ligada aos bueiros, lá no bairro Nossa Senhora de Fátima, perto ao Risca-Faca. Paulinho, Oi. 30 segundos para Tá certo, obrigado, presidente. A rua foi inaugurada, foi feita, mas o bueiro não tem a sua rede. Então, o serviço ficou pela metade. Gostaria que também o prefeito pudesse justificar se há intenção de resolver esse serviço que ficou pela metade, que a água entra dentro do bueiro, lá sobe até a parte superior e não tem vazão, né? Um perigo também com dengue. Então, a própria prefeitura cobra a questão da dengue, mas a própria prefeitura incentiva isso pelo serviço que foi feito. Então, eu gostaria de saber a respeito dessa questão também. E desejo a todos, no próximo domingo, um voto consciente, né, que as pessoas possam ter consciência, fazer a sua escolha de forma democrática. Obrigado, boa noite a todos. Com a palavra o vereador Luiz Paçoca. Boa noite, presidente, colegas vereadores, munícipes que nos ouvem pelo portal da Câmara, pela Rádio Terras Altas e pelas redes sociais. Vou começar meu trabalho aqui, como sempre, falando com o líder do governo. Manuel Vicente, à margem da rodovia, lá na Ponte Alta, do lado direito, na entrada para o asilo lá, tem um monte de lixo lá que, segundo os moradores, já está lá há 3 meses. Então, precisa ver se pode recolher esse lixo lá. Tem um bueiro afundado em frente à farmacinha, a farmácia municipal, do outro lado da rua, em frente ao número 723, que, segundo me consta lá também, já tem 2 meses que foi feito esse pedido à prefeitura. E esse bueiro está afundando o calçamento e afundando o bueiro, correndo o risco de causar tanto acidente com pessoas, como com bikers, como com veículos. Então, se tratar da Avenida Fernando Costa de muito movimento, podia dar uma olhadinha lá. Queria que na próxima reunião o senhor trouxesse para nós se a atual administração, que vai encerrar dia 31 de dezembro, tem previsão de fazer mais uma rodada de limpeza de capina na cidade. Senão vai entregar a cidade suja para o próximo prefeito. E saber também da licitação que o senhor disse das obras de saneamento, calçamento e drenagem, que foi votado aqui, nos pediram urgência, e foi feita a licitação. São recursos, né, que já estão no caixa da prefeitura, e depois se o senhor puder informar se essa licitação deu certo e quando vão começar as obras, eu agradeço. Então, das questões que o líder do governo Manuel Vicente era essa. Quero dizer aqui a toda a população, hoje nós vamos votar aqui em segunda votação a lei orgânica. Para mim, um dos bons trabalhos que essa legislatura fez. Uma lei orgânica que, com a atualização que foi feita, deixa de ter inúmeros artigos, incisos, enfim, que não estavam adequados à Constituição Federal, especialmente. Então, essa legislatura vai entregar ao município uma lei orgânica mais atualizada, mais constitucional, mais de acordo com as leis superiores hierarquicamente, e por isso eu creio que foi um dos bons trabalhos que essa Câmara produziu. E eu, que sou presidente dessa comissão, quero agradecer imensamente o relator Éder e o membro Rubinho, que foram as pessoas que me ajudaram a organizar esse trabalho, e principalmente todos os colegas vereadores participaram, dando suas opiniões, suas contribuições. Então, eu acho que é uma grande contribuição que essa legislatura deixa para o município, especialmente porque a lei orgânica é a principal lei do município. E nós estamos entregando uma melhor do que pegamos quando entramos aqui. Quero agradecer a visita do deputado Nilton Cardoso Júnior, que veio a Itanhandu pela primeira vez nesta sua, jovem, mas 2 mandatos já de deputado federal, presidente do MDB de Minas. Esteve em Itanhandu visitando a cidade para conhecer, e a partir do próximo orçamento da União, onde o deputado federal pode lá alocar recursos para Itanhandu, esperamos que Itanhandu esteja na lista de mais um deputado
para que recursos cheguem ao município e possam fazer a diferença. Em relação à questão de deputado, eu fiz um pedido ao ex-deputado Ailton Freitas, hoje ele nem deputado é mais, de um recurso para o hospital. E esse recurso chegou agora no mandato dessa administração e uma parte foi direcionada ao hospital. E o recurso foi investido lá no hospital, na estação fotovoltaica. Na próxima reunião eu vou trazer os números, mas a obra com o recurso do deputado está economizando aquela instituição mais de R$10 mil por mês. Então, uma obra que, salvo engano, deve ter custado em torno de 180, já está economizando para o município em torno de R$10 mil por mês. Estou falando isso para mostrar a importância dos recursos que os vereadores, correm atrás dos seus deputados e que os deputados lembrem de Itanhandu, e Itanhandu agora tem mais um deputado para ajudar, deputado Nilton Cardoso Júnior. Então, também quero, e os números do hospital que eu estou falando aqui, eu vou trazer até os centavos na próxima reunião. E quero também desejar aos colegas vereadores, aos concorrentes vereadores, salvo em torno número de 85, aos 4 candidatos a prefeito de Itanhandu, boa sorte nesta última semana. O voto é secreto, garantido sufrágio universal, segundo a Constituição Federal, e digo tudo isso porque na hora que apurar o resultado e as urnas mostrarem o vencedor à prefeitura e os 9 vereadores a essa Câmara, todos devem dar as mãos, porque Itanhandu está ficando atrás de Tamonte, de Passa Quatro, São Sebastião do Rio Verde, Virgínia, nós que já fomos protagonistas. Então, o que eu espero é boa eleição e que os eleitos ponham o Itanhandu no caminho que sempre esteve. Vereador Luiz Paçoca, MDB, boa noite. Com a palavra, o vereador Sérgio Adriano Ferraz. Boa noite aos vereadores aqui presentes, amigos vereadores, a quem nos acompanha em casa, pelas redes sociais, pela rádio, ao nosso assessor jurídico, doutor Rafael, funcionários da casa, última reunião antes da eleição. Eu gostaria de pedir, vou fazer uma indicação verbal aqui, fica anotado aí, por favor, João Paulo. Manuel, que você passa para o prefeito, para a Alessandra, a possibilidade de colocar um redutor, um limitador de espaço para impedimento de passagens das bitrens, ali na Aloysio Lopes, ali na rua da Aquarela. Foi feito com muito sacrifício, muita demora, porque não é um especialista, é um pedreiro que fez, o Valdir, muito trabalhoso, ele não sendo calceteiro, ele sendo pedreiro, ficou impedido aquele espaço de poder circular carros, caminhões, tendo que fazer um retorno, e agora já voltou as bitrens passarem naquele local. Então, uma sugestão minha, que funciona em vários lugares, mesmo que coloque uma placa de proibido o tráfego de carretas, de bitrens, vai continuar passando, porque eles chegam de madrugada, estacionam em frente, passam por ali e estacionam em frente à creche municipal. E esses dias que não estavam podendo passar porque estavam consertando, eles estavam fazendo o correto, que era parando ali próximo ao Hotel Camping, e depois descarregando ali ali em frente a Palmilhados. Então, o quanto antes, coloque uma manilha, faça um redutor para impedir essas carretas de passar por ali. Tendo em conta que ali já tem circulação de crianças, vai proteger essas crianças. É um bairro residencial, o calçamento não foi projetado para aguentar bitrens, 40 toneladas, até mais. Então, para não estragar o que foi feito recente, que faça, que tome essa providência o quanto antes para colocar esse redutor. E desejar, para todos os candidatos que estão concorrendo, e tanto a Prefeitura como a Câmara Municipal, que continue assim, fazendo uma campanha limpa, que Deus abençoe, que vença
que chegue aos seus objetivos melhores, né? Nada é feito sem a vontade de Deus. E boa sorte a todos, uma ótima semana para todos. Vereador Ferraz. Passa a palavra o vereador Rubinho. Boa noite, senhor presidente, doutor Rafael, caros colegas vereadores, funcionários da casa, a todos que nos ouvem através da Rádio Itaenduense, também ao portal da Câmara. Uma boa noite à dona Zezé, pessoa fantástica que acompanhou durante 4 anos com a gente, durante o tempo que pôde ao vivo e agora pelas redes sociais e a rádio. Quero iniciar fazendo uma indicação verbal para o nosso executivo e também para a nossa vigilância sanitária, que tomem providências sobre o aumento assustador de pernilongos em Itanhandu, visto que depois da pandemia dá a impressão que as outras doenças desapareceram, mas não desapareceram não, elas estão aí, estão a todo vapor. E hoje a gente tem um exemplo aqui de muitos pernilongos no teto da nossa casa, ó, coisa que é raro. E isso está em geral em Itanhandu. Se deixarem um carro aberto, no outro dia vocês vão ver, à noite vocês vão ver no outro dia a quantidade de pernilongo que vai dar dentro do carro. Então, o executivo aí tomou uma providência, vamos trabalhar nesse sentido. Temos aí projetos importantes hoje, já foi falado, a votação da lei orgânica, número 16, que a gente tanto trabalhou, os 9 vereadores, os assessores da casa, o doutor Rafael, o João Paulo e os outros nossos funcionários, ao Instituto IBAN também dando apoio, com o Luiz na presidência dessa comissão, o Éder como relator, eu como membro, trabalhamos e hoje vamos votar e, se possível, aprovar essa emenda, essa nova Constituição Municipal, que é a nossa lei orgânica. Dizer também sobre o projeto 043, que está tramitando na casa, que é a respeito das subvenções às instituições filantrópicas de Itanhandu. Recebemos algumas, quero até parabenizar a direção da APAN, que a gente recebeu durante essas 2 semanas. A direção do hospital também fez questão de aparecer para nos trazer o plano de trabalho. A APAI, que também solicitou e veio com a sua diretora. Também a Fundação, a secretária que veio nos atender o pedido da reunião da comissão e muito bem expôs os projetos da Fundação Itaenduense, com excelentes ideias. Uma secretária super eficiente, vamos colocar bem em ênfase isso. Uma menina super dedicada no que faz. É uma pessoa que, com responsabilidade, com muitas ideias criativas, nos passou tudo o que pode ser feito e deve ser feito, o que irá ser feito na nossa Fundação Itaenduense. Faltaram algumas instituições, a gente até mandou os e-mails, mas não tivemos aí o retorno. A gente espera que essas instituições venham nos apresentar o plano de trabalho também. Quanto às eleições municipais, quero desejar uma excelente eleição a todos os candidatos a vereador, são em torno de 83, pessoas excelentes, pessoas que se propuseram não só ficar criticando os que aqui estão hoje, mas também soluções para o próximo 4 anos. Aos 4 candidatos a prefeito, essas chapas também que vieram aí concorrer às eleições, pessoas também idôneas, pessoas super capacitadas, todos, uma excelente e ótima oportunidade para nós, munícipes, eu falo agora como munícipe, como eleitor, escolhermos para o nosso próximo mandato de 4 anos as pessoas que irão governar nossa cidade, pensando em nossa cidade, melhorias
para todos os munícipes, olhando para os munícipes, visto que a reunião que a gente fez em relação às subvenções que eu já falei no 043, fizemos uma audiência pública aqui na Câmara, tivemos a presença da doutora Maria Tereza, que muito capacitada, orientou, esclareceu, conversou com os funcionários públicos que fazem parte da organização dos projetos de lei orçamentária. Eu e o Luiz estivemos em Belo Horizonte, conseguimos convencê-la e convidá-la a vir a Itanhandu, e os demais vereadores nos apoiaram nisso. E foi uma excelente reunião, tanto que, para o ano que vem, a APAI não estará pedindo de pires na mão o seu direito para cuidar de nossas crianças, nossas pessoas mais necessitadas. Temos um exemplo que a APAI lançou, recuperou e hoje vem a concorrer a vereador em nossa cidade. Isso é um exemplo, esse é um trabalho de capacitação da pessoa necessitada. Então, com essas palavras eu me encerro. Uma boa noite a todos, uma ótima semana, e está aí 84 candidatos a vereador, 4 candidatos a prefeito. Façam as suas escolhas para os nossos próximos 4 anos. Uma boa noite. Com a palavra o vereador José Odair Marinho. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, demais membros componentes da mesa diretora, caros colegas vereadores, internautas que nos acompanham pela TV Câmara e pela Rádio Terras Altas. Bem, amigos de Itanhandu, hoje, dia 9 de novembro de 2020. Primeiramente, gostaria de cumprimentar, senhor presidente, uma pessoa, uma criança em especial. O nome dessa criança é Nicolas Almeida. Tive o prazer de conhecer o Nicolas, que eu disse a ele, dentre várias atividades que a Câmara Municipal exerce, e gostaria de passar para ele o estímulo para que um dia ele possa também engajar e conhecer, porque gostei muito de ter conversado com ele, da vontade que ele tem de aprender e realmente o interesse que ele tem para as coisas, vi despertar nele o interesse de muita coisa. Então, é uma palavra de incentivo. Disse a ele que eu mencionaria o nome dele e mandaria um abraço para ele daqui, de todos nós vereadores, inclusive em especial o meu, para que ele estude bastante, que ele cresça. Quem sabe um dia ele estará nesta casa aqui nos representando. A você e a sua família, Nicolas, meu grande abraço. Senhor presidente, dando sequência aqui, gostaria de deixar um registro também das indicações que eu fiz e apresentei nessa casa hoje, que é a recolocação de manilhas do bairro Santo Odila, diversas vezes. Pela 11ª vez, estou pedindo novamente, quem sabe o nosso líder do governo leva para a Prefeitura e os serviços da Secretaria de Obras tomam essas devidas providências. Estive com a proprietária lá, a dona Ivanilza, e está totalmente desacreditada, que é um serviço específico da Prefeitura e está trazendo grandes consequências no dia a dia da vida dela, lá com mau cheiro e tudo mais. Então, gostaria da compreensão do poder público que resolvesse esse problema lá para nós, por gentileza.
Conserto de Boca de Lobo de calçamento da rua Alexandre Moreira também, que é imprescindível, e não podemos transferir o problema lá para o proprietário do loteamento, porque está na rua o problema. Se for o proprietário que abriu, a prefeitura tem que corrigir e mandar conta para ele. É o que eu entendo dessa parte. Limpeza da divisa, o terreno da propriedade da dona Doranei. Realmente o terreno é da prefeitura, cabe à prefeitura de fazer resolver esse problema. Corte de galho de árvore da estrada do Jardim, onde foi recentemente colocada uma iluminação pública lá da comunidade, da família dos Monteiro, e essa lâmpada não está cedendo por causa desses galhos, entendeu, líder do governo? Por gentileza, pede, por favor, para tomar essas devidas providências, por gentileza. E quanto às obras que nós aprovamos aqui, também estamos aguardando o início, pelo que o líder do governo me disse agora, a licitação ocorreu tudo bem, a obra está contratada e falta a prefeitura assinar a ordem de serviço para iniciar os trabalhos. Então, os moradores da rua lá, Antônio Bustamante da Costa, que vai ser contemplada, no final da rua Tonico Moura, a última rua lá do bairro Santo Odila também, que vai ser contemplada, a galeria de águas pluviais que desce da rua Antônio Guiar Dias, que vai até o Rio Passa Quatro. Então, enfim, todas essas obras aprovadas por todos nós vereadores. Então, quer dizer, não teve reprovação por parte de nenhum vereador, e sim aprovado por todos, e nós acolhemos bem esse projeto. Durante o meu mandato, senhor presidente, uma das coisas que eu, desde o início do primeiro dia do meu trabalho, resolvi abrir mão do recebimento das diárias, uma coisa que foi uma opção minha do vereador, que cada vereador tem as suas prerrogativas, a sua maneira de trabalhar. Eu achei por bem, pelo conhecimento que eu tenho, não tive necessidade de estar participando de cursos fora daqui do município de Itanhandu, e quando viajei também, fiz curso, mas com recursos próprios meus. Então, quero dizer a toda a população de Itanhandu que durante os 4 anos eu abri mão de receber diária dessa casa, economizando recursos, abri mão de usar uma linha telefônica celular. Também vi que não haveria necessidade da minha parte de ter um celular custeado com recursos da Câmara, prerrogativa do vereador José Aldair. Então, com tudo isso, senhor presidente, devo ter economizado até o final dos meus 4 anos de mandato na ordem de R$35 mil, dinheiro que voltaram e voltarão para os cofres públicos da prefeitura para ser aplicado em outros projetos. Enfim, senhor presidente, quero dizer que durante o meu trabalho aprovei projetos de grande importância para a população de Itanhandu, e também reprovei projetos dentro do meu entendimento que seria de grande importância para Itanhandu, sabendo que tais projetos não estavam de acordo com a minha visão, da minha maneira de enxergar e da minha forma de ver, entender aquilo que realmente a comunidade precisa. Então, por esses fatos, garanto que com a minha reprovação dos projetos não trouxe consequências maiores para os destinos da administração pública. Apoiei aqueles projetos sempre que deveria ser apoiado. Sim, eu não fiz aquela oposição, simplesmente fazer oposição, até porque eu sou a favor de projetos grandiosos, de projetos de políticas de resultado que tragam resultado, sim, para o benefício diretamente à nossa população. Essa é a minha maneira de ser, é a minha maneira de trabalhar. Enfim, senhor presidente, quero agradecer de uma forma geral o acolhimento que eu tenho tido durante minhas visitas, o meu trabalho por aí afora, pela cidade e por todo o município de Itanhandu. A todos vocês, que eu estou sendo muito bem recebido, e quero levar sempre aquela mensagem de esperança, que Itanhandu precisa de muita coisa sim, mas essas coisas de grande importância está na cabeça de cada um dos eleitores, que chegando domingo tem a sua capacidade de ver por si mesmo, resolver escolher aquele seu candidato que pode estar trabalhando pelos 4 anos. A todos vocês, muito obrigado. Boa noite, José Aldair, Partido Podemos.
Nesse momento eu faço uso da palavra, o vereador Kleberson, do PSDB. Nós estamos, de fato, numa semana muito importante para a nossa população, aproveitando o gancho deixado pelo vereador José Odair, dizer que no próximo domingo nós temos eleições municipais em todo o nosso país, não é diferente aqui na nossa querida Itanhandu. Existem algumas regras aqui que até, a pedido do cartório eleitoral, a gente divulga algumas informações. Ou seja, a eleição esse ano começa um pouco mais cedo, a votação, às 7 horas da manhã. Tradicionalmente era às 8, esse ano começa às 7. Mas das 7 às 10 horas da manhã é um período separado para as pessoas do grupo de risco, ou seja, aqueles que têm 60 anos ou mais. E das 10 horas até as 17, o público em geral. O que o munícipe, o eleitor, deve levar? O que o munícipe deve levar é, de fato, caneta, identidade e título de eleitor. O uso de máscara é obrigatório. Desejo a todos os munícipes de Itanhandu, a nossa população, que realmente cumpram esse ato democrático e com muita pacificação, com muita cautela, que possamos fazer uma eleição tranquila. Tem uma informação importante aqui que o Manuel está lembrando. Nesse ano, a Justiça Eleitoral não fornecerá transporte público para as eleições. Então, aqueles que moram mais distantes já se programem para votar. Falando agora sobre o posto de saúde do bairro Santa Odila, foi comentado hoje pelo vereador Éder, também pelo Manuel Vicente. Eu tenho informação da equipe técnica lá de dentro mesmo que o posto vai ser pintado ainda essa semana. Ou seja, o planejamento é voltar com as atividades lá muito em breve. E já que o assunto é saúde, eu quero elogiar a saúde de Itanhandu aqui. A saúde de Itanhandu sempre foi referência na nossa região. E continua sendo. Ontem eu ouvi um relato de uma pessoa de uma cidade vizinha nossa aqui, dizendo que ela tinha uma pessoa na família com sintoma de Covid, confirmado Covid, já há 4 dias, que a pessoa estava confirmada. A pessoa estava com seus batimentos a quase mais de 600, eu não sei exatamente qual é o termo técnico que fala, mas batimentos cardíacos altíssimos, a pessoa com falta de ar e a equipe da saúde da cidade mantendo a pessoa em casa até aquele momento. Foi quando a pessoa falou para mim, Itanhandu está muito na frente mesmo, porque aqui o trabalho da saúde que tem sido feito com relação à Covid é um negócio extraordinário. É um check-up, é um monitoramento, um acompanhamento que não se vê nas cidades próximas de nós aqui. É um trabalho excepcional. E é aí que eu discordo um pouco da fala de quem acha, e aí é o direito da opinião, de achar que Itanhandu está ficando para trás. Itanhandu nunca ficou para trás e jamais ficará. Itanhandu, nós temos aqui hoje, nós somos referência em oftalmologia para mais de 150 cidades. Todo mundo na região que quer consultar saúde dos olhos tem que vir em Itanhandu hoje. Questão de saúde, sempre fomos primeiro no estado. Se hoje nós somos primeiros, estamos entre os primeiros. Mas na região continuamos sendo referência. Prova disso é que agora, na hora de receber recursos para a Covid, enquanto as cidades vizinhas aqui receberam 1 milhão, 1 milhão e 800, Itanhandu recebeu mais de 5 milhões de recursos para a Covid. Isso mostra que nós estamos à frente na região, até hoje. Escola Tempo Integral, não são todas as cidades da região que têm, nós temos a Escola Tempo Integral, que é referência. Uma escola de excelência, de primeiro mundo. Nós temos creche de qualidade no nosso município, não são todas as cidades da região que têm. A questão de empregos no nosso município continua sendo muito estável, apesar da crise, da pandemia. Itanhandu, inclusive, historicamente, sempre se recupera muito das crises, porque nós temos um setor calçadista aqui muito forte, um setor têxtil forte, sem contar a força dos ovos das nossas granjas, dos nossos aviários aqui. Então eu acho que Itanhandu continua sendo referência, quero continuar trabalhando, como tenho feito, junto com os meus colegas, para que Itanhandu continue sendo referência. Itanhandu precisa sim avançar em alguns pontos, talvez num ponto que Itanhandu deixa a desejar seja o turismo,
que realmente nós temos uma cidade vizinha aqui, Passa Quatro, que se destaca na questão do turismo, mas em todas as outras áreas eu diria que Itanhandu continua sendo a grande referência aqui da nossa Serra da Mantiqueira, uma cidade que eu tenho orgulho de chamar de minha, de ter nascido aqui, uma cidade que realmente cumpre o seu papel histórico de ser referência. Onde a gente vai, a gente escuta falar bem do nível de alfabetização de Itanhandu, é sempre o maior da região. Então eu acho que realmente Itanhandu continua nos dando esse orgulho. Com essas palavras eu quero me despedir nessa noite. Nós temos um projeto importantíssimo para ser votado aqui, que é o projeto da Lei Orgânica Municipal do município, que nós estamos realmente deixando um grande trabalho realizado para a próxima Câmara e, sobretudo, para a nossa população. Dizer a respeito do meu trabalho, rapidamente, eu fiz algumas viagens oficiais pela Câmara nesse mandato. E, além de cursos que foram muito proveitosos para mim, quase R$2 milhões chegaram a Itanhandu. Então, eu acho que valeu muito a pena, nesse sentido, que nós pudemos dar lucro ao nosso município. Muitos recursos que chegaram aqui, eu sei que outros colegas também participaram dessa forma, eu tenho visto aí na prestação de conta, muitos colegas que fizeram cursos, somaram conhecimento e trouxeram recursos para contribuir com a nossa população. Quero parabenizar a todos pelo trabalho. Vereador Kleberson, do PSDB, que Deus continue abençoando a nossa cidade. Passando à ordem do dia, com a leitura do Decreto Legislativo 004/2020, apresentado pelo excelentíssimo vereador Kleberson José Guimarães Gonçalves, que dispõe sobre a denominação de logradouro público Rua Alvarina Carneiro de Souza e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Itanhandu, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e promulga o seguinte decreto. Artigo 1º. A rua sem saída no início da rua Joaquim Teodoro da Fonseca, no bairro Nossa Senhora de Fátima, passa a denominar-se Rua Alvarina Carneiro de Souza. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário. Passando à leitura do substitutivo ao projeto de lei complementar 001 de 2020, apresentado pelo prefeito municipal, que dá nova redação ao artigo 26. Inclui parágrafos aos artigos 91 e 95, as alíneas D e E, ao inciso 1º do artigo 169 da Lei Complementar 021, de 26 de dezembro de 2019, o Código Tributário Municipal, bem como o parágrafo único, e ainda itens à lista de serviços do anexo 1 e da outras providências. Esta lei complementar altera o artigo 26 da Lei Complementar 21, de 26 de dezembro de 2019, Código Tributário Municipal, o qual passa a vigorar com a seguinte redação. A Unidade Fiscal do Município de Itanhandu, UFI, será corrigida anualmente mediante decreto executivo municipal no mês de novembro de cada ano, de acordo com o índice acumulado do INPC nos últimos 12 meses, com aplicabilidade em 1º de janeiro do ano subsequente. Esta lei complementar inclui os parágrafos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º ao artigo 91 da Lei Complementar 21, de 26 de dezembro de 2019, o Código Tributário. Parágrafo 5º. O serviço considera-se prestado o imposto devido no local de estabelecimento do prestador ou na falta de estabelecimento no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos 1 ao 20, quando o imposto será devido no local. No caso dos serviços a que se referem ao subitem 3.04 da lista de serviços, considera-se ocorrido o fato gerador devido ao imposto em cada município cujo território haja extensão da ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos, condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direitos de passagem ou permissão do uso, compartilhado ou não. No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista de serviços, considera-se ocorrido fato gerador devido ao imposto em cada município em cujo território haja extensão de rodovia explorada. Considera-se ocorrido fato gerador do imposto no local de estabelecimento prestador nos serviços executados em águas marítimas, executados os serviços subscritos no subitem 20.01.
Na hipótese do descumprimento do disposto caput do parágrafo 1º, ambos do artigo 8º-A da Lei Complementar Federal 157 de 2016, o imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou intermediário de serviço ou na falta de estabelecimento onde ele estiver domiciliado. Ficam incluídos os parágrafos 3º e 4º no artigo 95 da Lei Complementar 21, já citada, fica atribuído em caráter supletivo do cumprimento total da obrigação tributária às empresas e entidades do município tomador de serviço a responsabilidade tributária relacionada com a retenção do recolhimento do imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISSQN. Enquadra-se no regime de responsabilidade tributária substituição total em relação ao imposto sobre serviço de qualquer natureza. Tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do país, cuja prestação tenha se iniciado no exterior. Ficam incluídas anilhas D e E ao inciso 1 do artigo 169 da Lei Complementar 21. O imposto não incide sobre as exportações de serviços para o exterior, prestação de serviços em relação ao emprego dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal de Sociedades e Fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes delegados. Valor intermediado do mercado de títulos e valores imobiliários. A lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Passando à segunda discussão e votação do projeto de emenda à Lei Orgânica 016 de 2020, apresentado por todos os vereadores, que dá nova redação à Lei Orgânica do município de Tendu e dá outras providências. Como nós já tivemos a leitura dos pareceres, tivemos um interstício de mais de 15 dias entre as votações, nós vamos passar agora ao relator desse projeto de emenda à Lei Orgânica, o vereador Éder de Almeida. Boa noite para quem eventualmente está chegando agora e obrigado pela audiência quem continua assistindo. Eu já havia justificado meu voto há 10 dias, né? Aliás, há 14 dias, 10 dias é o interstício, mas é importante frisar, conforme o nosso presidente da comissão, Luiz, em sua fala, no momento da sua fala enquanto vereador, nós fizemos um trabalho de comissão bastante sério, responsável, o Rubinho como membro também, e contou com a participação de todos os vereadores, recebemos aí várias indicações, tivemos também várias reuniões com todos os vereadores presentes, participação, claro, que não podemos deixar de falar do nosso assessor jurídico, dos nossos assessores e servidores aqui da Câmara, especialmente João Paulo, geralmente é o armador do nosso time aí. Agradecer também alguns pareceres, é claro, ao IBAN. Foram feitas visitas nas instituições, o Rubinho fez a visita com o Luiz na ocasião, e pudemos cuidar aí de algumas questões burocráticas, administrativas, e hoje é o dia que essa parte do nosso trabalho chega à sua decisão. Então, fico muito feliz de poder participar da reformulação dessas leis tão importantes para o município. É um trabalho que muitas vezes não tem, talvez, assim, uma visibilidade grande na cidade, em termos práticos. No entanto, ele respalda e amarra vários acontecimentos, sim, na cidade. Então, eu fico feliz de poder fazer parte, sim, e deixar esse legado, conforme endossa as palavras do Luiz. Administrativamente, tecnicamente, eu tenho certeza que foi, sim, uma das maiores, se não a maior contribuição que pudemos deixar como legado para as próximas gestões. Então, naturalmente, agradeço a participação de todos, dos presidentes da Câmara, né, na primeira ocasião, Paulo Henrique, agora o Kleberson, ao presidente da comissão, Luiz, a todos os colegas, a todos que participaram, e eu aprovo o projeto. Vereador Bani. Primeiro, eu quero parabenizar a todos os colegas vereadores por esse grande trabalho. Parabenizar o Luiz, que foi o presidente da comissão, o Rubinho, membro, e o Éder, relator. O Éder sempre estava ali no grupo dos vereadores, dando um retorno a respeito do trabalho. Eu fico feliz por fazer parte desse trabalho, que é a atualização da lei orgânica. Vamos deixar um grande trabalho para o nosso município. Eu aprovo o projeto. Passando ao voto, o vereador e membro da comissão especial, vereador Rubinho. Vereador Rubinho.
já disse na minha fala como vereador, vou reforçar agora a importância desse projeto hoje e também a importância da colaboração das pessoas que nos auxiliaram. No início, presidência do Paulo Henrique, subsequência a presidência do Cleberson, o grande apoio do nosso assessor jurídico, Dr. Rafael, o Luiz conduzindo as reuniões como presidente, o Éder anotando tudo para fazer o relato das nossas reuniões, eu como membro participando, viajando com o Luiz ao Rio para intermediar o contrato com o IBAN, os demais vereadores acompanhando as informações que o relator ia passando, e hoje chegamos ao final de que eu acredito, excelente trabalho feito por todos nós. Com certeza, aprovo o projeto. Vereador José Odair Marinho. Senhor presidente, antes de manifestar meu voto, eu quero só dar algumas explicações a respeito desse assunto, da minha posição, como enxergo e como eu vou votar. Primeiramente, eu quero lembrar os ilustres vereadores que esse trabalho dessa alteração dessa nossa lei orgânica foi necessária. Por quê? Porque a nossa lei orgânica é lá de 1990, um trabalho que foi realizado lá pelos nobres colegas daquele período, daquela legislatura, que muito eu me lembro desse momento quando eles prepararam aquela lei orgânica, que era um assunto novo naquele momento, porque a Constituição do Brasil tinha sido aprovada em outubro de 1988 e tinha o prazo até 1990 para que as câmaras municipais fizessem as suas próprias leis orgânicas. Tivemos naquele momento a presidência do Dr. Edson Galvão Franco da Rosa, que muito trabalhou para que essa lei orgânica que está em vigência até hoje fosse colocada em prática e que fosse aprovada em tempo hábil. Foi um trabalho muito desgastante, muito trabalhoso, que era uma novidade naquele momento, e que os demais membros, outros vereadores também, debruçaram em cima desse assunto, tiveram uma participação muito especial na sua elaboração. E agora nós estamos aqui participando desse momento da reformulação dessa lei maior, que é a Constituição do nosso município. Ela traça as metas, objetivos, as leis, todos os limites dos poderes que nós podemos estar exercendo, desde o Poder Executivo, Legislativo, o funcionamento da Câmara, enfim, uma normatização dentro daquilo que é necessário estabelecer como regra. E ela necessitou, sim, fazer a sua devida atualização. Por quê? Já tinha artigos que foram alterados pela lei, as leis maiores do Estado e da União, e a Constituição com muitas mudanças, e a nossa lei orgânica também ficou no tempo paralisada. E essa atualização agora chegou o momento de fazermos e de estarmos aqui dando a sua aprovação final. Nós queremos, sim, que ela chegasse num ponto onde as necessidades da exclusão de vários artigos que estavam obsoletos e adaptados a uma realidade que estamos vivendo e convivendo agora. A participação do nosso assessor jurídico, Dr. Rafael, foi de uma suma importância muito grande. O trabalho que foi contratado do IBAN também nos trouxe um grande exemplo de conhecimento e nós com o trabalho nosso de cada vereador. Então, quero parabenizar todos os envolvidos aqui dessa casa, que debruçamos em cima do estudo e buscamos fazer aquilo que é de melhor e aquilo que está mais atualizado. Então,
esse mérito dessa nova redação, dessa nova mudança de alteração que nós não estamos fazendo, que fica bem claro. Não é uma nova lei orgânica, não, porque a lei orgânica é única e ela somente está sendo apresentada como emenda de uma forma geral para que ela pudesse ser adaptada de uma forma global. Então, senhor presidente, diante de todo esse entendimento, pré-entendimento que eu tenho, e venho manifestar, que eu manifestei publicamente aos ouvintes que estão nos acompanhando, e agora eu manifesto o meu voto favorável pela aprovação e gostaria que desse um conhecimento muito amplo para que a comunidade tome tal conhecimento dessa matéria que ela vai ficar aí registrada eternamente. Muito obrigado, boa noite a todos. Vereador, presidente da Comissão Especial, Luiz Cláudio. Vou só repetir o que já disse, né? A principal lei do município sendo atualizada por essa legislatura em contextos importantes, especialmente os contextos jurídicos, uma lei orgânica que era eivada de inconstitucionalidades. Estamos entregando para Itanhandu e para os próximos vereadores e para a próxima gestão uma lei orgânica muito melhor. Isso vai possibilitar as leis menores do município serem adequadas à nova realidade constitucional, inclusive. João Paulo e Fernando, obrigado pelo apoio que vocês nos deram nesse período do trabalho da comissão. Doutor Rafael, da mesma forma que muitas vezes os vereadores não concordam nas opiniões, eu reconheço que o IBAM fez um trabalho para nós, mas reconheço o trabalho do senhor melhor que do IBAM. Então, a divergência é importante existir com respeito, mas tenho certeza que o trabalho que foi feito aqui agora, especialmente em relação às emendas impositivas, que vai caber a nós, vereadores, a partir de agora, lutar para que no orçamento do ano que vem, nós, vereadores, indiquemos nosso percentual das emendas individuais, trabalho esse que, para mim, é um dos mais importantes da lei orgânica e que todo ele feito e acompanhado por Vossa Excelência, doutor Rafael. Então, fica meus agradecimentos aos funcionários da Casa, aos colegas vereadores e, naturalmente, eu aprovo a lei, desejando boa noite a todos. Vereador Manuel Vicente. Gostaria também de estar aqui fazendo comentários sobre minha votação. Em primeiro lugar, parabenizar o doutor Edson, que na época foi o fundador dessa lei orgânica, e hoje nós temos a honra de estar aqui atualizando essa lei orgânica. Então, parabenizar a comissão que trabalhou, o Binho, o Luiz e o Éder, nós vereadores, João Paulo em especial, o doutor Rafael, né, pelo trabalho, o Fernando, e eu sei que vai ser um grande marco que vai ficar para essa nossa Câmara. Então, nós seremos lembrados por muitos anos, como o doutor Edson está sendo lembrado hoje. Espero que nós também sejamos lembrados. Voto com muito louvor. Vereador Paulo Henrique. Também quero aproveitar os minutos para justificar o meu voto. Quero agradecer a todos os vereadores pela confiança no meu trabalho quando estive como presidente desta casa, onde iniciamos junto ao IBAM a contratação do Instituto Brasileiro de Administração para iniciarmos a atualização da nossa lei orgânica, que há 30 anos estava em vigor no município, estando ela inconstitucional e ilegal, ou seja, em discordância com as leis vigentes atuais. Então, nós fizemos um trabalho dedicado em parceria, o qual o Cleberson, enquanto presidente, deu continuidade, com o apoio também de todos os vereadores. Também não posso esquecer da comissão, né, dos vereadores membros da comissão, que se reuniram incansavelmente, retiraram as dúvidas, encaminharam os apontamentos, foram respondidos, aos funcionários da Câmara, doutor Rafael, João Paulo, Fernando, até o Bel mesmo, todos que participaram, para poder atualizar esta proposta de atualização da lei orgânica, que é a lei mais importante do município, que rege toda a legislação municipal e que com certeza ficará aí atualizada
até um bom tempo, mas que ela possa futuramente passar por outras atualizações, porque ela nunca será perfeita. A atualização, a globalização, as mudanças acontecem e é importante que elas sejam inseridas em um novo projeto futuramente. Quero agradecer a todos, parabenizar todos e com certeza essa legislatura deixa um excelente trabalho para o nosso município e para os próximos vereadores. Finalizando a atualização da lei orgânica do município, atualizando o regimento interno da Câmara Municipal, realizando o primeiro concurso público desta casa e, com certeza, a parte de legislação a que nos cabe está completamente atualizada e adequada à nossa atualidade. Então, eu quero passar esses méritos a todos esses vereadores que se empenharam para tal. E, desta forma, aprovar a nossa atualização da lei orgânica do município de Itanhandu. Vereador Ferraz. Também eu acho muito importante, né, esse momento que a gente está passando, como foi dito aqui, pela atualização da nossa lei orgânica, né, que seja muito útil, né, para os próximos vereadores que venham ou os que daqui vão ser reeleitos, principalmente se tratando da emenda impositiva, né. Eu acho um avanço, uma conquista muito grande para os vereadores. Com muito louvor, aprovo. Eu não tenho convicção que é um trabalho importante que nós estamos deixando, como disse o Paulinho, por diversas vezes, certamente ainda terá que ser mexido em algum detalhe ou outro da lei orgânica, mas ela precisava dessa atualização mais grossa, vamos dizer assim, porque realmente ficou muito tempo sem ser mexido. Então, é um trabalho muito importante dessa legislatura e dizer para vocês que eu tenho intenção de ainda este ano mandar para a gráfica para que nós possamos aqui, de repente, numa sessão solene, divulgar a lei orgânica atualizada, vamos dizer assim. O último livrinho que nós temos é esse aqui da lei orgânica. Ó. Então, a ideia nossa é fazer vários exemplares para a população que vem pedir a lei orgânica aqui não precisar ficar tirando xerox. Então, nós vamos estar cotando isso tudo. O João Paulo já está fazendo isso para nós, já tem algum tempo. E nós queremos ainda esse ano, com esses 9 vereadores que aqui estão, para honrar o trabalho de todos nós, lançarmos essa lei orgânica à nossa população, criando uns livros realmente maiores para entregarmos nos órgãos competentes. De fato, será um trabalho importante, um legado importante que nós deixaremos. Declaro aprovada. Essa eu posso votar, né? Essa eu posso votar, é verdade, não consta aqui o meu nome, mas eu votei na primeira, com certeza voto na segunda, aprovo. Declaro aprovado em segunda votação, projeto de emenda à lei orgânica 016 de 2020. Assim que nós, mesa diretora, promulgarmos, já daremos início aí aos trabalhos com a gráfica. E nós teríamos hoje o projeto de lei 043, mas que foi retirado a pedido das comissões, a mesa diretora retirou esse projeto da pauta. Dessa forma, declaro a sessão encerrada, convocando a todos para a próxima sessão ordinária, que se realizará no próximo dia 23 de novembro de 2020. Boa noite a todos.